Olá, boa noite a todos e a todas. Saudar inicialmente aí o meu colega Pelúzio, saudar o Cristiano, parceiros aí do Programa de Agroecologia e Desenvolvimento Territorial da UNEB. Saudar também aí todos os estudantes da URCA que nos acompanham nesse momento, todos os estudantes da UNEB. Uma saudação especial aí aos meus estudantes da educação básica também, que acompanham esse momento. E a todos aí os parceiros, representantes de instituições, de entidades que participam conosco. Então, para a gente é uma alegria e ao mesmo tempo um desafio trazer esse tema para dentro da universidade, para dentro da academia, o tema da educação do campo, e através dessa mesa redonda, intitulada Educação do Campo e Geografia, Diálogos com a Agroecologia. Então, a gente entende que esse é um diálogo que ele é possível, sim, são categorias que se dialogam o tempo todo, e esse diálogo ele é fundamental, porque ele se relaciona com processos vitais, ele se relaciona com transformação social, diálogo a partir também da possibilidade do desenvolvimento territorial, também é um objeto do nosso programa, do nosso estudo. E aí, inicialmente, falar um pouco do conceito da educação do campo, que é um conceito que ele é construído às várias mãos. Nós temos várias referências que traz essa perspectiva, né, de conhecimento voltado para a educação do campo. Mas falar de educação do campo é sobretudo falar dos seus protagonistas, que são os próprios trabalhadores rurais, os movimentos sociais do campo. E aí a gente traz referências fundamentais, como a Roseli Caldarte, como o Miguel Arroio, o próprio Paulo Freire também traz a perspectiva da educação contextualizada, e aí referências contemporâneas como a Socorro Silva, a Ivânia Freitas, o Alan Tejano, o Frigoto, tantas outras referências que compõem esse universo de discussão, tanto da teoria como da prática voltada para a educação do campo. Então, a educação do campo, ela é um projeto educativo, é um projeto que ele está sempre em construção e, ao mesmo tempo, se coloca também como um processo de humanização das pessoas, dos sujeitos, trazendo essa perspectiva também humana, de transformação social. Dessa forma, ela se insere também de uma forma crítica dos sujeitos com a própria sociedade, assim como afirma Caldarte, e traz essa perspectiva também de campo, de camponês, dos povos do campo como protagonistas dessa luta, desse processo, inclusive de ampliação desse conhecimento, sempre na perspectiva da transformação e da elevação também, né, da capacidade criativa, intelectual, produtiva dos povos do campo. Então, é uma luta que ela é educativa. E ela também tem essa perspectiva, né, de trazer esse processo de ascensão dos povos do campo como sujeito dessas transformações sociais. Essas transformações que podem acontecer de diversas formas. A educação do campo ela também é um movimento educacional, porque ela parte da escola, né, tanto dentro da escola como fora da escola, não só a escola da educação básica, mas a própria universidade. Essa educação ela acontece em um contexto territorial de lutas por políticas públicas essas, né, que devem ser a serviço dos povos do campo a partir das demandas pela garantia dos direitos sociais, dos direitos humanos, e traz esse protagonismo dos povos do campo a partir de uma participação ativa. Essa participação ativa ela traz, né, ela se configura como um elemento fundamental para o processo mesmo de desenvolvimento, de implementação da educação do campo. Então, dessa forma, ela também se coloca como uma educação popular, que ela nasce do seio mesmo das comunidades rurais, dos povos, das populações do campo. E aí é necessário também a gente destacar que povos são esses, que população do campo é essa que nós estamos falando. Essa população ela é composta pelos trabalhadores rurais, pelos agricultores familiares, pelos ribeirinhos, pelos sertanejos, pelos quilombolas, pelas mulheres quebradeiras de coco,
Então, todo esse universo, essa diversidade de povos compõe esse universo do campo que nós estamos falando. Inclusive a educação do campo também, ela se coloca também nessa discussão, né, para poder entender o que é o campo, que campo é esse que nós estamos falando, campo este que se relaciona com as lutas dos povos do campo, com a construção social. Essa construção ela se dá também por meio de conflitos, e ao mesmo tempo revela também as conquistas, as lutas dos povos do campo, que ela é constante. Traz também essa perspectiva da formação integral do ser humano, de forma crítica, de forma dialógica. O diálogo ele acontece o tempo todo, está em permanente construção. Busca também essa formação do sujeito, né? A formação crítica reflexiva sobre os problemas sociais. Esses problemas sociais, em sua grande parcela, né, eles estão associados à luta pelos direitos e à superação de situações de injustiça e opressão, né? Na qual esses sujeitos do campo estão aí atingidos, né, inseridos nesse contexto, desse processo mesmo que vive o campo. A gente sabe que são muitas desigualdades sociais, são situações que precisam ser superadas aí no meio rural, no campo brasileiro. Então a gente traz também essa aproximação da educação do campo com a geografia. Aliás, esse é o nosso objetivo, né, de fazer essa aproximação. Então, quais são as aproximações necessárias? Então, primeiro a gente está falando de um espaço geográfico, que é o próprio meio rural, que é o campo, né? Então, a educação do campo, ela se dá a partir desse contexto territorial, que é diverso, que tem suas características próprias. Então, cada lugar, cada região vai ter uma configuração diferenciada de campo. O campo aqui da Bahia não é o mesmo campo, nós não estamos falando do mesmo campo aí do Ceará, né? Enfim, cada estado, cada lugar vai ter as suas variações, e essas lutas elas vão acontecer, esse diálogo ele vai acontecer a partir da referência de cada lugar. Então a gente traz também o conceito de território, de territorialidade, território como um espaço das relações, né? Esse diálogo entre a natureza e o ser humano, e a territorialidade, né? É o que acontece, os movimentos humanos que acontecem dentro desse território. E, né, a população se apropria desse território, e aí a gente discute também o conceito de desenvolvimento territorial como um desenvolvimento que ele é necessário, e esse desenvolvimento ele acontece principalmente a partir das políticas públicas, associadas inclusive à ideia de territórios de identidade, em que as pessoas se identificam, constroem suas relações sociais, culturais ao longo do tempo. É importante também a gente frisar, né, trazer para essa discussão de que dentro desse estudo entre educação do campo e geografia, a gente discute também a questão agrária, que é uma questão que ela precisa ser trabalhada, né, de diversas formas, dentro da escola, dentro da academia. É uma problemática que a gente vivencia, é uma problemática brasileira, inclusive. Dentro desse conceito, a gente discute a questão da desigualdade social, da concentração fundiária, né? Desculpem, aliás, esse, na verdade, é o grande cerne da questão brasileira, né? Compreender, inclusive, que a concentração fundiária, a desigualdade, ela tem raízes históricas no processo de constituição do nosso país. E o campo é afetado por isso. A educação do campo também precisa se ater a esse estudo. E aí também a gente precisa entender, né, trazer o estudo sobre sistemas agrários, agricultura familiar, compreender o que é agronegócio, seus impactos, a questão da reforma agrária. Reforma agrária essa, que ela é protagonizada pelos povos do campo, pelos movimentos sociais, inclusive desconstruir essa ideia de criminalização, né, dos movimentos sociais, compreender que os movimentos sociais são movimentos de luta pela terra,
que luta inclusive pela democratização do acesso à terra, e essa discussão da geografia ela passa por isso. Compreender os conflitos agrários, de que forma eles acontecem, quais são as interfaces desses conflitos agrários com essa discussão, com a questão da desigualdade, trazer também a discussão dos impactos ambientais que são gerados, a partir da monocultura, a partir dos impactos que são gerados, pelo próprio agronegócio. Enfim. E aí, dentro dessa discussão da geografia e da educação do campo, a gente traz também essa perspectiva, do ensino. Aliás, o ensino está presente o tempo todo na geografia. Então, dessa forma, a gente traz a comunidade para dentro da discussão, o local, o lugar, a escola do campo, compreender a produção local e a produção regional, que forma que ela acontece, como se dá, a partir de que base que essa produção, seja da agricultura familiar, seja da economia solidária, as diversas formas econômicas ali que acontecem na comunidade, a agropecuária local, assistência técnica, como essas comunidades, aliás, são assistidas pela assistência técnica, pela extensão rural, como as políticas públicas elas alcançam essas populações. Então, tudo isso pode, a discussão da educação do campo pode alcançar essas perspectivas. E aí, por fim, a gente traz esse diálogo com a agroecologia. Que agroecologia é essa? É uma ciência e, ao mesmo tempo, é uma disciplina que ela apresenta os princípios, conceitos, metodologias. Essas metodologias possibilitam estudo, análise, a direção, e ao mesmo tempo a avaliação daquilo que nós chamamos de agroecossistemas. Agroecossistemas não é somente o roçado, não é somente a propriedade rural, mas também, sobretudo, a comunidade, o município, a região, de que forma que a propriedade rural dialoga também com a comunidade, dialoga também com o comércio local, com as instituições. Então, a ideia de agroecologia é essa ideia sistêmica. Entender que tudo tem relação, tudo se relaciona. A partir de fluxos, que a gente chama fluxos de relações, que são vários, de várias formas. Enfim, então a agroecologia, ela proporciona então as bases científicas, como disse bem o Miguel Altieri, que é uma grande referência nossa da agroecologia. Essas bases científicas elas apoiam o processo de transição para uma agricultura sustentável, nas suas diversas manifestações, nas suas diversas formas, e aí também traz o desenvolvimento de relações entre a capacidade produtiva, o equilíbrio ecológico das comunidades, a equidade social também, o uso e a conservação da biodiversidade. Também traz a articulação entre o conhecimento técnico-científico e o saber popular das comunidades, das populações de modo geral, respeita a integridade cultural das comunidades. É preciso também trazer essa perspectiva de que as comunidades locais elas precisam ser respeitadas, porque existe uma construção social, uma construção histórica que está inserida ali naquela comunidade. Então é preciso ouvir, inclusive, as pessoas mais velhas, mas ao mesmo tempo escutar o jovem, trazer os vários olhares, as várias possibilidades de diálogo, e ao mesmo tempo, com isso, a gente vai buscando a transformação social. Essa transformação social, logicamente, que ela passa por dentro também da escola do campo, esse diálogo que ele é permanente também com essas populações, e a agroecologia ela perpassa por todo esse processo, porque a gente não está falando apenas de produção agrícola, a gente está falando de uma agricultura, a gente está falando de uma ecologia que é a ecologia humana, das relações humanas, que traz constante diálogo, esse constante diálogo de entendimento de que a sociedade ela precisa estar interligada, o conhecimento precisa estar interligado. Então ela atinge os vários conhecimentos, as várias áreas do conhecimento. Então,
tentando agora fazer as considerações finais aí do nosso trabalho, até porque a gente vai dialogar, a gente também quer saber de vocês, né? Ouvir vocês, se tem algum questionamento, se tem alguma questão, alguma pergunta, para que a gente possa aprofundar ainda mais esse nosso diálogo. Então a gente traz o entendimento que é possível sim a integração efetiva entre a educação do campo, conceito de geografia e a agroecologia, pelas razões que aqui foram apresentadas. Então a gente percebe que é uma aproximação constante, né? O próprio conceito e o próprio entendimento. E ao mesmo tempo não só, né, a questão conceitual, mas a relação vital que essas categorias elas, né, trazem para a gente. Uma relação que é vital para a humanidade e para as comunidades rurais onde elas estão inseridas, né? E aí, assim, é papel nosso dialogar, inclusive trazer para dentro das nossas pesquisas, para dentro dos nossos trabalhos, até para as nossas disciplinas, para os componentes curriculares, enfim. Então, já agradecendo aí a participação de vocês, o carinho de vocês por estar aqui nos acompanhando nesse momento, e a gente se coloca aí, né, para poder ouvir vocês, e nosso muito obrigado e estamos juntos.